Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu sou o pastor Adair, do canal Pastor Adair, e eu quero conversar hoje com você no meu segundo vídeo sobre liderança cristã. Mas antes eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela ajuda para a gente, compartilha, comenta, distribui essa mensagem para mais pessoas possíveis. Vamos distribuir essa mensagem para outras pessoas serem abençoadas por esse conhecimento. Em Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38, nós temos um texto muito conhecido e Jesus fala para os seus discípulos, no verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus deixa claro aqui a importância de um líder e a diferença que faz em não ter um líder. Porque no verso 36 Jesus diz que aquelas multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Uma igreja sem uma liderança é uma igreja aflita e exausta. Um país, uma nação sem uma liderança é uma nação aflita e exausta. E nós perguntamos para o texto, por que essas pessoas estavam sem liderança? Nós perguntamos, aonde estavam os sacerdotes? Não havia no templo 70 sacerdotes para liderarem o povo em direção a Deus? Mas os sacerdotes haviam perdido a sua missão, perderam a visão. Os sacerdotes estavam interessados em vender pombas, em trocar dinheiro, em ser cambistas, em fazer o templo produzir lucros. E então as pessoas ficaram de lado sem liderança. Jesus nos dá 3 informações importantes nesse texto. Primeiro, aonde não há liderança, o povo padece, exaustos e aflitos, perdidos, pois não sabem para onde estão indo. A segunda informação muito importante, Jesus diz que a seara é grande. Qualquer igreja, qualquer comunidade cristã, seja ela com 10 membros, com 20 membros, com 100, com 1.000, 2.000 membros, não importa, a seara é grande. Até mesmo aquela comunidade que tem 5 membros, é um ponto de pregação. A seara é grande. E a terceira informação, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Quem manda trabalhadores para a seara é o Senhor Jesus. Liderança cristã na igreja, como é importante. E nós trabalhamos aqui no nosso tema, em cima da tese pergunta: qualquer pessoa pode fazer parte da liderança de uma igreja? E por que é que eu pergunto isso e compartilho com você essa pergunta? Pois há muitas comunidades cristãs que imaginam na sua mente que a igreja é uma associação e qualquer um pode ser líder. Qualquer um pode tomar posse de ser eleito como presidente, tesoureiro, secretário, fiscal de caixa, qualquer um. Mas a Bíblia diz o que sobre isso? O que o Senhor Jesus diz? O que Paulo diz? O que Pedro diz sobre isso? Qualquer pessoa pode ser líder numa igreja? Qualquer um pode ser ou estar à frente do trabalho de culto infantil? Qualquer um pode ser eleito e estar à frente do trabalho dos jovens, das mulheres, das crianças, dos homens da igreja? Qualquer um? Ou precisa se enquadrar, se encaixar a um modelo? Hoje eu quero trabalhar com você a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos tirar alguns aprendizados nesse texto sobre liderança cristã nas igrejas evangélicas. Eu convido você a junto comigo conferir o texto
de 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, eu vou ler esse texto para meditar com você. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro fala para essa igreja sobre liderança e provavelmente havia deficiência na liderança. Por esse fato, houve a necessidade de Pedro escrever essa carta para essa igreja. E no primeiro verso já há 3 informações muito importantes. E Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro era apóstolo e não presbítero. Aquela igreja tinha presbíteros. A primeira informação, o primeiro ponto é importantíssimo. Pedro se nivela com os presbíteros. Não há diferença na missão. Todos estão nivelados debaixo do mesmo Deus, debaixo da mesma necessidade de estar debaixo de Cristo, debaixo da mesma necessidade da submissão, e há uma missão. A missão é maior do que um homem. A missão é maior do que a igreja. A missão de pregar o evangelho, espalhar a palavra de Deus sobre a terra, ir de fazer discípulos, salvar pessoas, tratar pessoas, cuidar de famílias. Há uma missão. E essa missão ela é maior do que a importância de um homem. Pedro está se igualando, nivelando na mesma missão. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, existe uma missão. E um líder da igreja precisa entender a sua missão, precisa entender a missão do evangelho. Então alguém que é líder na igreja não é um projeto de poder para si. E há sim líderes que usurpam o trono de Jesus, se assentam no trono de Jesus e começam a governar para si, um projeto de poder para si. Meu querido irmão, ser líder não é um projeto de poder meu, mas é estar debaixo da missão de Jesus, estar debaixo da missão do Salvador. A segunda informação importante nesse texto está aqui. Como que o líder precisa ser. Isso começa a responder a nossa pergunta de qualquer um pode ser líder na igreja? E a resposta é não. Porque o que ele precisa conter? Ele precisa fazer, Pedro diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, Jesus diz para os discípulos que o Espírito Santo seria derramado sobre eles para que eles tivessem o poder de serem testemunhas. Testemunha no grego é martúrios, traduzido para a nossa língua é mártire. Mártires são aqueles que morrem em prol de uma causa. Ou alguém que testemunhou um fato e ele é testemunha viva, ocular de algo que ele viu. E ele testemunha de algo que ele assistiu, não algo que ele ouviu de alguém outro. Testemunha. Então isso nos remete a gente entrar claro dentro de um ponto que um líder precisa ser uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. Ele é testemunha de Cristo. Uma pessoa que habita no meio das religiões das trevas, que compartilha da idolatria, que pratica a idolatria, essa pessoa ela é testemunha da idolatria. Uma pessoa que bebe e enche o seu corpo de bebida alcoólica e fica debaixo submissa ao alcoolismo, ela é testemunha do alcoolismo.
Mas dentro do cristianismo, o líder precisa ser testemunha de Cristo, alguém que experimenta, alguém que sabe o que está falando e o que está fazendo, é testemunha, uma pessoa que é embaixadora de Cristo. A terceira informação aqui, para responder a nossa pergunta, qualquer um pode ser líder na igreja cristã? Não. E Pedro diz aqui, coparticipante da glória que há de ser revelada. Deve ser uma pessoa que carrega nos seus lábios a esperança da glória eterna. Não importa quais as circunstâncias que o país está passando, não importa as circunstâncias financeiras do país ou a situação da saúde do país, não importa. O líder precisa carregar na sua boca, nos seus lábios, a esperança de Cristo. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria não é essa. Um dia nós vamos partir para a glória e o líder precisa acionar nos seus liderados a esperança da glória. Um líder que é um líder cristão, mas os seus olhos estão fitos apenas nessa terra, apenas nas coisas desse mundo. Ele não é testemunha de Cristo. Mas um líder cristão precisa levar os seus liderados para a esperança da glória, precisa carregar nos lábios a esperança do céu. Ele precisa anunciar que aqui não é a última coisa, mas que há um céu. No verso 3, Pedro diz assim para os líderes dessa igreja: antes tornando-vos modelos do rebanho. Todo líder tem a autoridade da influência e ele se torna modelo do rebanho. Todo pastor se torna modelo do rebanho. O presbítero se torna modelo do rebanho. Assim como o pai da casa se torna modelo dos seus filhos, assim também o líder se torna modelo do rebanho. Se esse líder é um líder relaxado com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor, automaticamente, em algum tempo, o seu rebanho também se torna relaxado. Se esse líder não lê a Bíblia, não ora, é um líder que as coisas secundárias, as coisas do mundo têm uma importância muito grande na sua vida, aos poucos os seus liderados também se tornam dessa forma. Então aqui é um chamado de atenção para você que faz parte de uma igreja, de uma comunidade, e quem você vai eleger como líder lá na sua igreja? Quem? Você precisa cuidar. Em Mateus 7, eu outra vez tomo esse texto para a gente refletir. Mateus 7, Jesus diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. O espinheiro produz espinhos, o abrolho produz frutos de abrolho, mas a videira produz uvas. E Jesus diz, porventura, vocês vão poder colher uvas do espinheiro? Vocês vão colher figos do abrolho? Não. Então observemos que frutos as pessoas produzem para então colocá-las lá na liderança. Há pessoas que pensam que o cabrito vai morrer cabrito e ressuscitar ovelha no dia do juízo final. E há pessoas que ainda pensam que se nós colocarmos o espinheiro, vamos eleger o espinheiro para ser o nosso líder, e quando ele tomar posse da cadeira de líder, ele começará a produzir uvas e figos. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. E quantas igrejas padecem porque um dia elegeram o espinheiro para ser o seu líder. O líder sempre se tornará modelo do rebanho. Quem nós vamos colocar lá para ser o nosso líder? Aqueles que são testemunhas do sofrimento de Cristo. Aqueles que carregam a esperança do Evangelho nos seus lábios. Ainda no verso 2, que trabalho? Qual o trabalho que deve ser feito na liderança cristã? Pastoreai o rebanho. Pastorear. Copiar os passos de Jesus. Levar as pessoas a águas tranquilas e a pastos verdejantes.
O líder precisa pastorear o rebanho. O líder precisa ser aquele que é o primeiro que se levanta cedo para ler a Bíblia, para orar. O líder é aquele que é o primeiro que ele demonstra santidade, ele tem uma vida santa, um casamento resolvido, filhos bem educados. O líder é aquele que é o primeiro a se levantar e levar a sua oferta e o seu dízimo. O líder é aquele que é o primeiro que se oferece para trabalhar na obra da igreja. Ele é o primeiro a ser diácono, ele é o primeiro a ser modelo. Esse é o líder. E esse precisa pastorear o rebanho. Quem nós vamos colocar na liderança da igreja? Pessoas que estejam aptas para pastorear o rebanho. E o texto diz que o rebanho não é de uma denominação, não é de uma igreja, não é de uma visão missionária, mas o rebanho é de Deus. O rebanho foi comprado por sangue precioso, sangue derramado na cruz, de um Deus eterno que deu o seu único filho. E esse rebanho, que é a igreja, que são os cristãos, esses foram comprados por sangue precioso, e o rebanho pertence para Deus. E pelo final, qual a recompensa? Qual a recompensa? Qual o ânimo que o líder precisa trabalhar? Às vezes há líderes que são assim desanimados, que se arrastam por eles, e o pensamento é, porque eu tenho que cumprir a minha liderança, Deus me chamou, então eu tenho que ser líder, porque eu corro o risco de ir para o inferno, ou Deus colocar um juízo na minha vida, então eu tenho que fazer. O verso 2, Pedro diz assim, que não é para pastorear por constrangimento, mas espontaneamente. No final do verso 2, mas de boa vontade. Qual a motivação? De boa vontade. De boa vontade, ter boa vontade e olhar para a eternidade. Porque o texto termina dizendo assim, que não deve ser por sorte da ganância, e há líderes que perdem a sua liderança porque eles ficam olhando para os tesouros desse mundo. Eles querem ser elogiados, querem ser reconhecidos, querem ganhar pagamento aqui. E isso não vai acontecer. O líder cristão, que é testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele vai passar aquilo que Jesus passou. Nós olhamos para João 15 e Jesus vai dizer para os seus discípulos que o mestre, ele vai passar por sofrimentos e os seus liderados não são maiores que o mestre. E assim como Jesus passou sofrimentos, também aqueles que vão trabalhar em causa do cristianismo terão sofrimentos, perseguições, críticas, e pouquíssimas vezes um líder cristão é elogiado, pouquíssimas vezes é compreendido o seu trabalho. E muitas vezes ele se esforça pelo trabalho, pela obra, e depois ele é criticado, ele é deixado de lado. E o líder pode perder a sua liderança se ele espera que as pessoas o paguem. Por isso que o texto diz, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, olhando para o quê? Verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Qual é a motivação? Qual é o segredo de um líder ser líder motivado, cumprir a sua missão e ser bênção para as pessoas, para a igreja e cumprir a sua missão em Cristo? Olhar para a coroa da vida eterna. Olhe para a coroa da vida eterna. Se Deus está chamando você para ser líder, creia nisso, aceite isso. Se você faz parte da igreja e você muitas vezes pergunta quem nós vamos colocar como líder, olhe para as Escrituras. A Escritura dá um modelo. Aqueles que produzem uvas, aqueles que produzem figos, esses que estão na missão,
esses que já são um modelo, esses devem ser colocados como líderes na igreja. E respondendo à pergunta, qualquer um pode ser líder no corpo de Cristo? Não. Líder no corpo de Cristo precisam ser aqueles que são convertidos, comprometidos, consagrados, que vão cumprir a missão e levar os seus liderados aos pés de Jesus. Eu desejo que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.